Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós comemoramos a memória de um dos santos mais recentes conhecidos, porque nós não sabemos quem são os santos que andam pelo mundo ainda. Muitos que se refugiam em montanhas, no Monte Athos, ou em desertos, em algum lugar, que também são santos, mas que não são reconhecidos. Mas tem aqueles que Deus glorifica diante de si mesmo e diante dos homens. E o metropolita Vitálio, que comemoramos hoje, é um desses santos que foi glorificado por Deus e apresentado aos fiéis para que eles possam recorrer a Ele nas suas angústias, nas suas alegrias, para que as angústias sejam minimizadas através das orações dele diante do trono do nosso Deus. O metropolita Vitálio nasceu no início do século XX, nas vésperas da grande catástrofe da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Comunista. Mas ele foi abençoado por Deus e pôde sair vivo desse cataclisma. E ainda muito jovem, já morando na França, ele decidiu em seguir a vida monástica. Ingressou no mosteiro de São João de Počajev, na Tchecoslováquia, e desde o princípio se esforçava no trabalho da tipografia desse mosteiro. Mas em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, o mosteiro foi obrigado a ir embora da Tchecoslováquia, foi para a Alemanha. E o padre Vitálio, na época, jovem monge, mas já sacerdote, foi um pai espiritual nos campos de refugiados durante a Segunda Guerra, logo depois dela. Aqueles refugiados que haviam saído da União Soviética ou se encontravam já na Europa Ocidental durante a guerra. Muitos que saíram da União Soviética não eram batizados, não eram casados, viviam sem um casamento da igreja. E o padre Vitálio, com outros padres, trouxe essas pessoas para perto da igreja. Muitos sabiam da existência da fé, mas não tinham noções básicas até do que é a ortodoxia, por causa da educação pagã do comunismo. Quando aconteceu a reunião na cidade de Yalta, de Stalin, Churchill e de Eisenhower, no qual foi decidido que os cidadãos da União Soviética que se encontraram depois da guerra na Europa Ocidental deveriam ser repatriados, mandados de volta para a União Soviética. Foi uma decisão dos aliados. Sim, muitos foram repatriados. Chegando na União Soviética, eram deportados para a Sibéria, campos de concentração em diversos lugares. Alguns eram fuzilados antes mesmo de embarcarem em direção
àquilo que para eles, embora fosse a pátria, mas também era um lugar de horror, por eles sabiam do que se tratava. E o padre Vitali, junto com outro monge, salvaram literalmente a vida de milhares de pessoas. Pessoas que estavam já prestes a serem deportadas, mas que conseguiram ficar na Europa Ocidental e dali ir embora ou para a Austrália ou para as Américas, com documentos que eram feitos, forjando já uma identidade, não uma identidade, mas um local de nascimento, uma época de nascimento diferentes, para que eles não fossem perseguidos pelos comunistas, para que não fossem obrigados a voltar à União Soviética. Logo em seguida, na Europa, o padre Vitali foi consagrado bispo e mandado para o Brasil. Ele viveu no Brasil por alguns anos, no início da década de 50, na Vila Alpina, onde ele fundou um pequeno mosteiro e também já a tipografia. Ele trouxe consigo tudo que era necessário para continuar a edição de textos para a vida espiritual, tanto livros dos ofícios quanto livros com as revistas, livros com os ensinamentos dos Santos Padres. Ele se encontrava no Brasil como ajudante ao bispo diocesano Dom Teodósio na época. Já no meio da década de 50, Dom Vitali é mandado para o Canadá, onde ele se torna arcebispo de Montreal e do Canadá, e onde ele passou o restante praticamente da sua vida, até o início desse século, já quando ele faleceu. Mas na vida de Dom Vitali, o que nós temos de mais importante, provavelmente, foi o esforço que ele fez já no final da vida, nos última década pelo menos, em manter a pureza dos ensinamentos da Igreja na diáspora. Ele foi o primeiro hierarca da Igreja na diáspora, depois dos metropolitas Antônio, Anastácia e Filareto. Foi perseguido, foi maltratado fisicamente. Mentiras foram faladas e praticamente ele foi obrigado a renunciar ao cargo. Por aqueles que desejavam já se unir ao Patriarcado de Moscou sem resolver os problemas as diferenças que se acumularam durante o período do comunismo, no período em que a Igreja na União Soviética esteve subjugada ao partido. Dificuldades, diferenças que eram sempre postas pela Igreja na diáspora como primordiais a serem resolvidas antes de haver realmente uma união das duas partes. Mas infelizmente nem todos viram o esforço dos metropolitas e no início desse século, em 2007, parte da Igreja da diáspora se uniu ao Patriarcado. Deus sabe o que eles tinham no coração, não somos nós que vamos julgar, mas nós ficamos fiéis. Parte da Igreja que não se uniu ao Patriarcado continuou fiel ao testamento, aos ensinamentos
os metropolitas Antônio, Anastácio, Filareto e Vitali. O nosso atual metropolita, Gafangel, junto com o Sínodo de Bispos, viu a necessidade de que esses 4 expoentes da ortodoxia fossem canonizados. Não que diante de Deus fosse necessária a canonização, porque para Deus os santos são santos mesmo sem a cerimônia da canonização. Mas para a canonização era necessária para os fiéis, tanto na diáspora quanto aqueles que procuram a verdade na terra natal. E os 4 metropolitas foram canonizados. Cada um deles tem a sua data de memória. E hoje lembramos do Dom Vitali, porque a data do falecimento dele é amanhã. E o Dom Gafangel decidiu que seria sempre no domingo mais próximo. Dos 4 metropolitas, cada um se distinguiu por algum feito especial. O metropolita Antônio, um grande teólogo, pai da igreja, e ele deixou praticamente 17 volumes dos seus escritos que foram publicados. O metropolita Anastácio, grande homem de oração e grande jejuador. Nos últimos anos da vida dele, ele parecia já como uma relíquia em movimento. Ele se alimentava praticamente somente de prósperas e água benta. Metropolita Vitali, metropolita Filareto, foi também um dos pilares da ortodoxia mundial. Ele se esforçou em falar contra, escrever, não só falar, mas escrever contra todas as modernidades que começaram ainda na década de 70, 80 a assolar o cristianismo. Não só a ortodoxia, mas todo o cristianismo foi assolado pelo ecumenismo, por ideias modernistas, e Dom Filareto não teve receio em falar abertamente sobre isso e condenar isso. E Dom Vitali reuniu em si um pouco de tudo. Ele foi um grande orador, ele foi um pai para muitas pessoas, para milhares de pessoas, e também um confessor da fé, um confessor da verdade. Portanto, a esses 4 grandes pais da Igreja, nós devemos recorrer nos dias de hoje cada vez mais para que eles nos ajudem a sermos firmes na fé e podermos, pelo menos um pouco, sermos também um exemplo daqueles que nos servem. Nunca vamos ser um exemplo pela palavra. Não devemos querer ser um exemplo pela palavra, mas sim pelos atos. Vamos procurar sempre viver a ortodoxia e não simplesmente dizer que somos ortodoxos. Que Deus nos ajude.